Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Hoje é o nosso terceiro episódio do podcast Pernas no Ar. Lembrando que sempre que você vê algum assunto interessante, comente, compartilhe com algum conhecido, algum colega, algum amigo que esteja interessado ou que tenha algum interesse no tema, né? Para que a gente sempre mantenha motivado e o nosso podcast sempre no ar. Hoje o nosso convidado é um médico que trabalha com nutrologia esportiva, melhorando a qualidade de vida das pessoas e sempre preocupado com a saúde junto com a qualidade de vida. Dr. Eduardo Fontes, obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, muito boa noite a todos. Agradeço principalmente e primeiramente ao Bruno, né, colega aí já de longa data, o convite, estendo agradecimento a vocês também. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar sobre um assunto que é super importante, né, que é saúde e qualidade de vida. Tentar trazer um pouco a forma como a gente aborda, né, esse tema lá na clínica, como a gente conduz o tratamento dos pacientes. Trazer talvez algumas dicas, inclusive, aí, né, de como melhorar a qualidade de vida, ter mais saúde em consequência disso. Então, estou à disposição, fico muito feliz aí com o convite. Obrigado. Valeu. Bom, eu agradeço também a presença do Dudu, né, carinhosamente o Dudu. Dr. Eduardo Fontes é meu amigo de longa data. A gente compartilha algumas visões aí de saúde, de prevenção, cuidado com dieta, com a prática de atividade física, como estilo de vida e saúde positiva, né? Sim. E é uma honra estar aqui também agora você como colega para compartilhar informação para a gente. Além de amigo, é meu médico também. Vai estar aqui compartilhando principalmente para os nossos pacientes, família, né, trazendo um pouco de informação aí interessante. Isso. Bom, eu vou me apresentar então para o público de vocês, né? Eu sou médico, então, estou formado há 16 anos. Durante vários anos da minha formação eu trabalhei muito com emergência, né? Porta de emergência, fiz bastante tempo terapia intensiva também. Eu hoje ainda trabalho com atendimento pré-hospitalar, já há 8 anos eu estou no SAMU, trabalho na autopista litoral aqui na BR-101 e nos últimos 4 anos eu decidi mudar um pouco a minha área de atuação, né? Acho que de tanto ver tragédia, tanto ver doença e coisas relacionadas com essas áreas, eu vi que precisava mudar um pouco e começar a trabalhar com saúde, né? Por mais que, obviamente, no consultório a gente lide, né, com problemas de saúde, com pacientes doentes, mas a ideia era transformar esses pacientes, né, de doentes em pessoas saudáveis. E fui atrás de informação, fui fazer uma pós-graduação de nutrologia esportiva, fui estudar várias áreas relacionadas com o assunto. E hoje é meu principal foco de atuação. Pegar pacientes, sejam saudáveis ou não, e mudar tudo que for possível no estilo de vida deles para que eles tenham mais saúde, possam viver mais e melhor, né? Então, acho que o grande objetivo é esse. Por mais que a gente tenha pacientes que frequentem o consultório, que já tenham uma rotina, né, de se alimentar bem, praticar alguma atividade física, invariavelmente tem sempre alguma coisa que dá para melhorar, né? Seja o sono, seja uma questão relacionada com estresse, tem sempre alguma coisa para melhorar e trazer uma, como a gente fala, né, uma qualidade de vida melhor e mais saúde no final das contas. E no teu dia tu percebe assim, até pelo teu tempo de formado, que hoje as pessoas buscam mais essa promoção de saúde, isso é uma pegada mais de promoção de saúde e até para não vir a adoecer, do que essa busca que, no caso, é mais o nosso dia a dia, que é da doença em si, né? Assim, o teu cenário, ele vem crescendo bastante também, né? Sim. Tem uma tendência bastante grande, assim, nos últimos anos, né? De promoção de saúde e prevenção, né? Antes de que a doença se apresente, né? Se estabeleça. Eu acho que a pandemia foi uma coisa que trouxe muito isso, né? Da prevenção. Sim. A gente viu, eu trabalhei, né, os 2 anos e pouco ali da pandemia dentro de UTI Covid. Então, a gente viu, né, os pacientes obesos, os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos
sofrendo muito mais, né, com a doença e muito mais óbitos relacionados a esses pacientes do que os pacientes, entre aspas, saudáveis, né? Ou que pelo menos não tinham essas doenças já estabelecidas. Então, isso trouxe muito essa visão, assim, de, poxa, vamos prevenir, né? E são todas causas, são doenças com fatores de risco totalmente evitáveis, né? A obesidade, a diabetes, a hipertensão, então... Sedentarismo, né? Sedentarismo, tabagismo. Então, não tem por que não promover saúde através da prevenção, né? É o caminho que precisa ser percorrido mesmo. Du, e uma coisa que aconteceu na pandemia também foi a gente ver os pacientes e as pessoas também cada vez mais jovens com esses problemas que você está falando, porque até na nossa época de formação tinha coisa que era coisa de idoso, né? Exatamente. Então, por estilo de vida, tanto atrelado à alimentação quanto sedentarismo, pegando e acometendo pessoas com problemas circulatórios decorrentes de Covid ou não cada vez mais jovem, né? Então, isso é um movimento também importante para conseguir desenvolver a saúde em si, né? Sim, sim. Eu imagino que no próprio dia a dia de vocês, os próprios problemas vasculares, né? Provavelmente estão aparecendo cada vez mais cedo, né? Mais pacientes jovens com insuficiência venosa, todo problema relacionado a isso. E é o que você falou, obesidade, hipertensão, diabetes, cada vez diminuindo mais assim, a idade, né, dos pacientes que aparecem com esses problemas, infelizmente. Esses geralmente são problemas que vêm silenciosos, né? Mas você tem indicadores para acompanhar tanto a melhora quanto a piora, né? Desses fatores de risco, né? Hoje, para acompanhar de forma personalizada, né? E o que a pandemia trouxe para a gente também, né? Nessa coisa da promoção de saúde, é a parte mental, né? A gente tratar doenças da mente que muitas vezes acabam desencadeando outros problemas, né, sérios, igualmente sérios a hipertensão, igualmente sérios a diabetes, né? E a gente vê isso também no consultório no dia a dia, né? Independente se é gordinho, se não é, se é diabético ou não, tem sempre algum grau de ansiedade, tem sempre algum grau de insônia, né? Os pacientes com depressão, e isso tudo tem efeitos negativos, assim, profundos na saúde, né, dos pacientes. Então, esse é um outro lado também, né, que a gente acaba acompanhando e tratando, né? Não só o paciente que quer iniciar uma atividade física ou que quer melhorar a alimentação, também a parte mental, né? E esse trabalho junto com outros profissionais é super importante nesse sentido, né? Essa equipe multidisciplinar e o cuidado longitudinal, né? Para avaliar essa melhora, realmente. E tu tens pacientes que são idosos também? Porque a gente tem, às vezes, em consultório, assim, paciente... Enfim, 60 anos hoje já não é idoso, mas não é, né? Assim, 70 e muitos anos e já tem uma postura meio que, mas sempre fui cheinha, não vou mexer nisso agora. Ou, enfim, a questão da massa muscular, que a gente vê que é muito importante até para ter uma independência depois ali, né? Eu brinco com as minhas pacientes, principalmente as que são mulheres, né? Eu digo, lute pela sua independência. Quando você tiver 80 anos, que você possa tomar banho sozinho, que você possa usar o banheiro sozinho, que você possa levantar da cama sozinho. E sem massa muscular é difícil fazer isso, né? Eu falei exatamente isso com uma paciente hoje no consultório, né? Ela me procurou por um problema que não tinha nada a ver com massa muscular ou com emagrecimento, né? E até respondendo a tua pergunta também, eu tenho atendido cada vez mais pacientes idosos, né, por conta desses tratamentos utilizando cannabis medicinal. Então, eu tenho atendido muito paciente com Parkinson, com Alzheimer, com dor crônica, né, que são pacientes que se beneficiam muito, né, são pacientes que muitas vezes já vêm de anos e anos, né, tratando doenças crônico-degenerativas, não tem um resultado satisfatório, né? Sofrem com isso durante vários anos e acabam recorrendo a cannabis como uma alternativa realmente e que muitas das vezes consegue pelo menos amenizar o sofrimento desses pacientes e trazendo um pouco mais de qualidade de vida, né? Que é o que a gente quer no final das contas. E aí eu tenho atendido, sim, cada vez mais idosos e essa paciente especificamente eu comentei com ela, eu preciso que a senhora faça musculação. Porque ela começou a falar sobre atividade física. Não, pois porque eu vou caminhar. Não. A senhora pode caminhar, mas eu quero que a senhora faça musculação. Por causa da massa muscular, por causa da massa óssea, por causa de osteoporose, por causa de independência. E ela é professora, e ela diz que ama ser professora, que quer trabalhar até
não aguentar mais, tudo bem. Mas para isso precisa ter massa muscular, senão vai Sim. precisar de alguém te levantar da cama para você Exato. tentar ir dar aula. Então, são muitas coisas, né, que a gente lida no consultório que estão envolvidas com essa coisa que a gente fala da qualidade de vida, né, da promoção de saúde. E é difícil abordar todos, né, Sim, todos exato. os pontos numa primeira consulta. Então, o que o Bruno falou, precisa ser uma coisa a longo prazo, né, que o paciente volte sempre no consultório para você tentar, em cada ida dele, abordar um ponto de forma um pouco mais profunda, né? Porque senão a coisa fica muito superficial e o paciente Sim. não faz nada, né? Mas é até interessante você falar dessa questão do idoso, assim, porque muitas vezes são pessoas que precisam de orientação e por uma questão de segurança até, né? Sempre tem uma comorbidade, enfim. E fica muito difícil a gente fazer esse manejo também, né? Eu preciso de um profissional que me ajude Claro. a ajudar essa pessoa também, Exato. né? Então, é uma alternativa, assim, né? Da gente até te encaminhar e, enfim, até para fazer essa gestão da qualidade de vida ali, pensando na vivência do Sim, corpo, sim. assim, né? E a gente trabalha Interessante. sempre com outros profissionais, né? Ajudando nessa condução do tratamento, né? Lá na clínica, por exemplo, a gente tem ginecologista, a gente tem psicólogo, a gente tem enfermeiro que faz as terapias injetáveis, a gente tem colegas que a gente encaminha, né? O Bruno é um colega que eu já encaminhei alguns pacientes para ele me referencia para paciente dele. Eu tenho, no local onde eu faço crossfit, né? Eu mando meus pacientes todos para lá, invariavelmente, porque eu acho que é muito bom, assim, traz uma questão, uma coisa de comunidade, assim, sabe? Muito legal, que muitas vezes é que o paciente precisa, né? Ser acolhido. Né? Então, você mandar o paciente... Pertencer, né? Vai para musculação, vai para academia. Ele vai chegar lá, vai ter um professor, um estagiário, vai botar lá um treininho, 3 séries de 10, toma aqui. Sim. Ele não volta no dia seguinte, né? Ele passou uma vida inteira sem treinar, não tem orientação, não está acostumado. Não tem vontade também, Não tem né? vontade. E aí, Sim. se você referencia essa pessoa para um local, que tem uma pessoa lá, que é sempre ela, todo dia, tem outras pessoas, ela vai encontrar outras pessoas idosas, outras pessoas gordinhas, outras pessoas... Então, assim, a pessoa se sente abraçada, né? Então, a gente tem que contar com esses profissionais que entendam, né, como você atua, para também atuarem com o teu paciente daquela forma. Então, isso é super importante. Ter pessoas de confiança, né, para trabalhar. Sim. E nutricionista, né, obviamente. Né? Nutricionista é a base, assim. Não tem paciente na clínica que não passe com a nutricionista. É legal você comentado porque não é só a força de vontade o start virar a chave, né? Esse é o primeiro passo. Depois você precisa continuar caminhando. Até ter um resultado, ver mudança de indicador, isso costuma ter que virar hábito. E é importante também esse acompanhamento e manutenção, né? Principalmente da atividade, né? Sim. Não adianta só, exatamente como você falou, ir lá fazer um dia e não conseguir manter, né? É importante a manutenção ali da rotina, né? E fazer... sempre estar ajustando, né? Seja o treino, seja a dieta, seja a suplementação. Porque, às vezes, além do paciente cansar, às vezes, de comer aquelas coisas que a nutricionista montou ali no primeiro momento, né? Tem toda a adaptação que o organismo naturalmente faz, né? Aquele padrão alimentar. Então, ou o paciente que procura hipertrofia, né? Para de ganhar massa muscular, ou que está querendo emagrecer, para de emagrecer. E se você não explica que isso pode acontecer, se você não explica que periodicamente você vai estar mudando o padrão alimentar, a suplementação, ele acaba abandonando, né? No primeiro momento que ele se vê ali sem perder peso ou sem ganhar massa muscular da forma como ele projeta, né, que ganharia, esse paciente acaba abandonando. Então, esse contato próximo está sempre... Os meus pacientes todos têm meu WhatsApp, assim, pessoal, né? Então, eu falo, ó, me manda mensagem. Antes de fazer qualquer coisa, antes de comprar qualquer suplemento, antes de tomar qualquer orientação que alguém te dá dentro da academia, poxa, me manda uma mensagem, me pergunta e tal. Tô sempre disponível, assim. Então, Essa medicina, ela é interessante porque ela acaba tendo comprometimento do profissional e da equipe com o resultado.
Então acaba sendo, até como é comparado fora, como se fosse uma mentoria que esse paciente acaba passando num processo, porque a gente sabe onde costuma acontecer as falhas, né? Uhum. A gente, no nosso tratamento de varizes, é a mesma coisa. A gente sabe as objeções, como que eu ajudo ele a passar por isso, onde que ele está o medo dele, para ele conseguir apoiar ele a tomar a decisão, manter e ter resultado, né? Essa medicina de preventiva, ela acaba tendo esse comprometimento, coisa que a gente, com a medicina de doença, a gente não está habituado com isso, por exemplo. A gente já atua naquele momento da urgência da emergência e acabou, né? Exato. Mas é interessante. E a individualização do tratamento, né? Eu acho que isso é de extrema importância, assim. Cada paciente tem a genética, né? Tem a epigenética, tem uma história de vida, tem traumas, né? Tem coisas relacionadas com o alimento, né? É muito comum, assim, isso aqui eu não consigo ficar sem. Isso aqui eu não vou tirar, porque... Então, às vezes é uma coisa que vem, assim, da avó, né? Que a avó fazia aquela comida. Essa coisa muito afetiva, emocional, né? Comer pela emoção, não pelo objetivo que ela precisa. Exato. E a própria questão do tratamento em si, né? Seja com medicamento, seja com uma suplementação, cada organismo responde de forma diferente, né? Então, não adianta você querer resultados iguais para pessoas diferentes, né? Então, por isso, né, é mais uma coisa que esse contato próximo e periódico com o paciente proporciona para a gente. Assim, você conseguir fazer ajustes em pouco tempo para que o paciente não desista, assim, né? É super importante essa individualização do tratamento. Eu acho que tirar a ansiedade do imediatismo também, né? Que todo mundo tem, até a gente tem, quando vai fazer alguma coisa, entra na academia, a gente já quer aquele resultado, aquela coisa. Exato. É alinhar a expectativa, né, com o paciente. Exato. E as pessoas querem muito essa coisa do rápido, né? É a pílula mágica, né? Milagre. A pílula mágica. Ontem eu estava de plantão, aí um colega veio me perguntar, sentou do meu lado assim, Eduardo, o que você acha do Ozempic? O que tu acha? E eu entendi a pergunta dele, porque eu converso muito com o pessoal no plantão sobre essa coisa de alimentação, de atividade física. Eles me perguntam muito. E esse era um colega, um socorrista, que ele estava numa rotina legal, assim, de se alimentando melhor, fazendo atividade física. Que já é difícil, né? O pessoal da área da saúde se cuidar, né? Já me e começou a perder peso, estava super empolgado. E nas últimas 2 semanas eu senti ele meio já desanimado, sabe, assim. Aí ontem ele sentou do meu lado, falei, cara, eu tô entendendo porque você tá me perguntando, porque eu vi que você já não tá mais com o mesmo gás, você ganhou peso, eu vi que você ganhou peso. Não, pois é, porque tá meio difícil. Falei, cara, não tá difícil, você tem que querer o negócio, entendeu? Tem que... E assim, é muito comum essa galera que trabalha com a gente meio que ficar pescando, assim, umas informações, né? E achar... Se automedicando. Se automedica, acha que aquela meia dúzia de coisas que conversou contigo ali vai ser suficiente para ele sozinho. Às vezes até é, né? Quando o cara tem muita força de vontade. Mas se é um cara que já tá meio... né? Começa já meio desistindo, aí realmente, assim, tem que ter um acompanhamento, né? Programado, fazer a coisa. Porque se ele tem várias informações, ele vai pegar, vai pescar as mais fáceis. Ele vai pegar o Ozempic da vida, ele vai pegar os, né? Ele não vai pegar a dieta, o pacote inteiro, né? O que ele precisa comer, atividade física. Não, o Ozempic acho que vai resolver. Eu vi um meme essa semana que era uma escada e o Ozempic ele era o último degrau, né? Na verdade, as pessoas querem ele no primeiro, né? Querem ou pular todos os degraus, né? Pular todos para ir chegar nele. lá em cima. O meme era esse mesmo. Mas não tem como, né? E tem assim, tem as indicações, né? Eu vou dizer assim, eu nunca usei, nunca prescrevi. Já prescrevi, eventualmente até prescrevo. Mas é tão pouco assim, o quanto eu prescrevo, que eu diria que eu nem uso, assim. Eu falo, você usa? Não uso. Mas... E até também a indicação em si, né? Teve a indicação lá na diabetes, teve a indicação por questão do apetite, tudo. Não adianta você querer pegar e usar e ter mesmo resultado, a mesma coisa, para performance no esportista, né? Então são coisas que, são dois que tem mundos. dois mundos, né? Ter a patologia, que pode ter o benefício, e às vezes outras coisas, né, para performance e desenvolvimento. Sim. São dois pacientes completamente diferentes, né? Exato. A gente tem esse paciente comum, que você tem que estar em cima, tem que estar insistindo, tem que estar perguntando, tem que chamar o que está acontecendo e tal. E você tem o atleta, né?
Você mandar comer uma folha de papel e dizendo que ele vai melhorar, ele come a folha de papel. Ele quer performance, ele quer, né, seja ser mais rápido, ser mais forte, o que for. Ah, não, você tem que, sei lá, qualquer coisa que você falar para o atleta, ele vai fazer. E é o cara que você tem, às vezes, que dá uma freada, né? Não, peraí, vamos, porque eles querem sempre mais, né? Mais suplemento, mais isso, mais aquilo. Não, peraí, vamos devagar, vamos aqui, mas são dois mundos completamente diferentes. Até a abordagem de cada um, né? E a gente tem a dificuldade do outro lado, né? Um paciente que foi sedentário a vida inteira, que tem dor para caminhar, a gente precisa estimular a caminhada, né? Esse é difícil, esse eu preciso estimular, né? Já o outro precisa puxar o freio. E vocês lidam com situações que a própria caminhada já é uma vitória, né? Exato. Conseguir caminhar já é uma vitória, então... Pegou uma paciente que tem claudicação, às vezes não tem dor de caminhar, né? De repente ela consegue andar 3, 4 quadras, para ela é uma vitória, né? Coisa que a gente às vezes não analisa. Em dois mundos, então, comparando essas situações, o nosso sucesso é o quê? O paciente está caminhando, ele está livre, está com a perna bonita, está sem as varizes, a gente tratou, tirou a doença, ele está bem. O teu cliente, o que tu diria assim que tá seus legal? Indicadores de sucesso. Tu dá alta para ele ou não? Ou não? Não, esse aqui tá, ou é utopia isso, não tem como. É difícil, né, pensar em alta para um paciente assim que está buscando saúde, né? Não dá porque é praticamente um treinamento, né, para a vida, né? Para a vida, exato. Enfim, mas tu tem um paciente que tu diz, não, esse aqui tá 100%, vamos ver cada 6 meses ou cada um ano. Tem algumas coisas que a gente avalia, né? O Bruno, por exemplo, o Bruno é um paciente que está entrando nessa fase, assim, ó, te vejo daqui a 6 meses. Ele já está entendendo sobre a alimentação dele, né? Como organizar a rotina alimentar dele, independente do que a nutricionista passa de orientação. Ele já está entendendo o quanto de cada coisa que satisfaz, ele já consegue perceber no corpo dele o que passou um pouco do ponto, o quanto que ele pode ingerir, o momento, que tipo de alimento. Ele está tendo os resultados que ele busca, né? Seja ganho de massa muscular, seja diminuição de percentual de gordura. Ele já está conseguindo ter uma qualidade de sono melhor. A rotina de trabalho dele está mais bem encaixada. Então, assim, são esses parâmetros a gente está sempre avaliando, né? Se o paciente está conseguindo ter controle sobre aquela coisa da impulsividade pelo alimento, que eu falei mais cedo, né? Um pouco sobre a questão da ansiedade. Então, assim, todos esses parâmetros que a gente avalia, a gente tem que estar sempre avaliando, né? Constantemente. Mas o paciente que começa a passar para a gente essas informações nesse sentido é o paciente, ó, te vejo daqui a 6 meses. E com o Du, a gente tem, eu considero, todo paciente, eu vejo a necessidade dele, assim, e eu acho que o paciente ele tem um big win, ele tem alguma coisa que eu vou ter que acompanhar e ir melhorando. Comigo e com o Du, o nosso big win foi foto, eu gosto muito de foto, eu faço todos os nossos pacientes, vejo melhora, e bioimpedância, né? Porque a bioimpedância, ela dá índices. Então, consequência da melhora da gente estar fazendo ou não, a gente vê em número e mede, né? Para acompanhar ao longo do tempo. Faz 1 ano que a gente está com bioimpedância e entre acertos e erros ela vem sempre melhorando, né? É interessante. Isso. É importante, até ver uma matéria falando de falso magro, né? Porque o importante não é mais IMC e peso, é você saber a distribuição entre gordura e massa muscular para ter taxa metabólica, como que as pessoas estão se desenvolvendo, né? A composição corporal, né? É muito mais importante do que o IMC em si. Porque você pode ter um paciente, um halterofilista, né? Por exemplo, nos extremos, né? Só para ficar mais claro, você tem um cara que é puro músculo, né? O cara tem 3% de gordura, e se você botar no IMC, vai dar um IMC enorme, né? Obesidade mórbida, se bobear. E você tem o contrário, né? Você tem, às vezes, na maioria das vezes, mulheres, né? Que você olha, poxa, é magrinha, tal, IMC legal, mas você vai ver gordura. Tem gordura e um fiapinho de músculo ali. Então, assim, engana muito o visual, né? O número, isoladamente, engana muito. Quando você vê o paciente, você vê a composição corporal, aí você toma um susto, né? Caramba, vamos ter que trabalhar muito aqui. Tem um trabalho que relaciona a musculatura da perna de idoso
por ressonância com prognóstico e tempo de sobrevida. Então, você consegue relacionar essa massa muscular medindo em número para saber se o paciente, por exemplo, está conseguindo resolver as situações físicas diárias dele, né? E até relacionar isso com o tempo de sobrevida, né? Então, é importante, sabe? Toda a parte metabólica, né? Que a gente já sabe que hoje o músculo não é só uma estrutura de contração, né? Tem toda uma questão metabólica, hormonal, né? Envolvida. E, além disso tudo, a questão das quedas, né? Um idoso com uma sarcopenia significativa, né? Tem uma propensão muito maior de queda, fratura e uma sobrevida muito menor, né? Quando ele fratura um fêmur, então é super importante. As mulheres, né? Isso é muito mais significativo nas mulheres, mas os homens também, sem dúvida nenhuma. Super fêmur, importante. o TCE do idoso também grave. Exato. A gente atende mulheres em torno de 50 anos, assim, e aí é o momento que elas percebem, eu tenho osteoporose, mas é algo que tem que conquistar antes, né? Assim, essas mulheres precisam construir a massa óssea, a massa muscular para a idade, para quando estiverem idosas, ainda jovens, né? Eu bato muito nesse ponto, assim, porque às vezes é difícil para mulher, para pessoa jovem, né, de modo geral, mas mais especificamente a mulher, entender que ela está fazendo uma coisa hoje para daqui a 30 anos, né, 40 anos. É muito longe, né? 30 anos, 40 é muito longe para pensar que eu tenho que fazer musculação hoje. Eu brinco que é o mal da magrinha, né? Porque as magrinhas são magrinhas sempre, aí não vai na academia, não cuida muito da alimentação, isso aqui, né? Porque não tem aquela necessidade. Não se vê a necessidade, né? Exatamente. E hoje a gente tem ainda muito exposto isso, né? Importante, atividade física, até, enfim, né? Controle de ansiedade, todas essas coisas. Mas os nossos pais não tinham tanto estímulo à atividade física assim, né? Quem era mais gordinho era gordinho, quem era magrinho. E tranquilo, né? Minha mãe, com 25 anos, não fazia musculação, nem pensava nisso, né? Então, hoje se vê a consequência do comportamento de uma geração toda, assim, né? Que eu realmente espero que a gente faça diferente, um pouco melhor. Né? A gente vê o outro lado disso, assim, acho que nisso a gente faz um pouquinho melhor. Não tanto a gente, que a gente já tá um pouquinho mais... mas, assim, né? Ali a geração dos 20 e poucos... A gente está melhor nesse cuidado do corpo, tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente vê, que nem você comentou assim, né? Muita dificuldade, questão de ansiedade, enfim, as pessoas estão com muitas dificuldades nesse sentido, assim, né? E aí eu tenho percebido esse aumento do tabagismo de novo, né? Assim, talvez a medicação, a polimedicação, né? O álcool, né? Aumentou bastante também a gestão. De álcool, drogas muito diferentes, assim, né? Algumas coisas que realmente... Aí a gente já vê que ou é um lado ou é outro, né? Ou a gente vai pro esporte... Tem muitos esses extremos, assim, né? Eu vejo, ao mesmo tempo que aumentou bastante essa conscientização sobre a necessidade da qualidade de vida, né? De alimentação, esporte e tudo mais... Tem o lado dos exageros, né? A gente vê, assim, tipo, rede social principalmente, né? Coisas assim que a pessoa não acredita, né? Homens buscando, né? Hipertrofia e todo tipo de coisa a qualquer custo, mulheres também, e cirurgia plástica, e preenchimento, e todo tipo de cirurgia, intervenção. Né? Em busca de, sei lá, uma coisa que só na cabeça da pessoa é o ideal, é o certo, é o saudável, né? É difícil, às vezes. É um comércio, né? Na verdade, buscando coisas que nem existem, porque só existe naquela imagem que a gente não sabe nem se é real, né? E isso vai ficando no subconsciente das pessoas que estão consumindo as imagens, né? Fica. E a rede social, é uma coisa que influencia as massas, assim, né? As pessoas veem e querem aquilo e... É complicado lidar com isso. E a gente, na nossa área, a gente vê muito... Vem o nosso paciente com umas soluções mirabolantes que viu na internet, aquelas fake news e tal. Na tua área, tu também tem essa... Tem muito, esse tipo de situação? É engraçado que aqui em Santa Catarina, uma coisa que eu sinto falta, assim, de ver, né? É banca de jornal, né?
Aqui não tem banca de jornal. E no No Rio tem umas 3 por quadra. banca de jornal, né? Não, mas tinha, né? Tinha. Hoje em dia, hoje em Hoje dia não acho que tem. não sei se no Rio vai ter também, né? Pois é, eu moro aqui, eu moro em Balneário tem quase 11 anos. E eu nunca vi, assim, banca de jornal aqui, né? E no Rio, o Bruno falou, cada esquina tem 2, 3. É uma coisa muito tradicional, assim, do Rio de Janeiro, muito característica. E uma das coisas que me chamava a atenção muito era revistas de fofoca e não sei mais o que, e coisas de dieta, né? Dieta disso, dieta daquilo. E cada semana tem uma dieta diferente. Então, é muito comum um paciente, a gente questionar se já fez alguma intervenção dietética, se já acompanhou com o Nutri. E eu falo, não, mas eu já fiz uma dieta sim, porque eu já fiz uma dieta assada. E tudo ou da cabeça ou de revista, esse tipo de coisa, né? Sim. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa é suplementação, né? Suplementação, às vezes a pessoa está usando um suplemento que até, né, tem a sua indicação e tudo, mas não tem nada a ver com aquilo que ele está fazendo, com aquele objetivo que ele está procurando. A galera e isso é muito comum dentro de academia, né? A academia, não, porque o professor me passou tal coisa, me orientou. Não, tudo bem, olha só, mas não é o momento. Você está querendo isso, esse suplemento não se enquadra tanto. Então, tem muito, assim. E tem as coisas que a gente nem... Né, só vira para o paciente e fala, não, ó, esquece isso aí, esquece. Não, esquece. Du, você falou do suplemento. O suplemento ele é interessante porque tem trabalho vindo mostrar também em pacientes hoje com doença e no idoso também, né? Então, além da performance na academia, ou para ganho de massa, ou para ajudar a manter metabolismo, você tem prescrito proteína, tem prescrito whey, tem prescrito creatina para idosos na prática? Também, bastante. Creatina meio que entrou assim como um dos top 5, assim, para mim, sabe? É difícil um paciente que eu não prescrevo ou que já vem, né, de algum motivo, né, usando creatina que eu mantenho. É difícil. O próprio paciente que vem procurando, por exemplo, tratamento com cannabis, doença neurodegenerativa, creatina. Responde bem. Responde super bem, assim, neuroproteção, melhora a cognição, foco. Esses pacientes debilitados é interessante que você vê mais, consegue trazer atenção até mais importante para a melhora dele, né? Por exemplo, uma melhora de equilíbrio, uma melhora da caminhada do idoso, para ele tem um impacto muito forte na sobrevida, né? E dá para ajudar. Sim, sim. O próprio Whey Protein, né, cara, que é clássico, assim, de academia, da galera marombeira, se tornou um recurso excepcional para os idosos, né? Porque o idoso é um paciente que não consegue ingerir, na grande maioria das vezes, a necessidade diária dele de proteína, né? Porque tem problema de mastigação, tem problema de deglutição, ou tem problema de digestão, tem problema de alguma desabsorção que ele tem intestinal. Então é muito comum o idoso não conseguir atingir, né, a necessidade diária. Então o Whey Protein facilita muito também, né? E o próprio pool de aminoácidos que a gente faz também ajuda bastante, né? Paciente às vezes que tem alguma intolerância alimentar, enfim, cara, a gente tem visto essa mudança também, né? A suplementação que até pouco tempo atrás era prescrita ou vista só para a galera da maromba, da academia, migrando muito para os pacientes, seja para prevenção, seja para tratamento de doenças, assim, melhora da qualidade de vida desses pacientes, né? Muito interessante isso. Movimento interessante, porque começou com performance, falava um monte de besteira, só que saiu muito trabalho e viu o benefício. E aí começou a usar na patologia, né? Sim, sim. É igual a galera do automobilismo, né? Testa na Fórmula 1, vem a tecnologia da Fórmula 1 para os carros de rua, né? Os suplementos foi mais ou menos igual. A galera da performance, os atletas de ponta. Pô, mas peraí, tem coisa interessante para usar na população comum Se também. eu vou usar para hipertrofia do cara musculoso, aquela senhora que está precisando de massa muscular, por que não vai, né? Por que não? Por que Exatamente. não? E funciona super bem, super bem. É muito, muito legal mesmo. Eu tenho paciente, arterial crônico, suplemento, faz atividade, tudo e desenvolve, aumenta a distância, melhora a dor. Os tudo. nitratos, né, cara? A gente tem usado bastante derivados assim da beterraba, né? Faz vasodilatação, então melhora a performance, melhora a claudicação intermitente, tudo. É muito legal essa área assim essa migração, né, da suplementação do atleta de performance
o paciente do consultório. E não só com suplemento, até com coisas naturais, sempre que possível, né? Como tu comentou da beterraba, né? Já muita gente usando de pré-treino, né? Sim, sim. A gente tem essa migração que tem beneficiado bastante os pacientes e é a coisa dos fitoterápicos também, né, cara? A gente usa bastante lá na clínica, assim, eu acho que talvez 99% dos pacientes, as nossas fórmulas são todas de manipulação, sabe? A gente tem uma farmácia que é de extrema confiança nossa, assim, a gente conhece a farmácia, conhece os princípios, conhece a dona, sabe, conhece a formação dela. Então, a gente prefere, por conta dessa coisa da individualização do tratamento, trabalhar sempre com manipulação. É muito, muito legal, muito bom os resultados e facilita muito porque a gente consegue manejar a dose, né? Aumenta a dose, diminui a dose, bota um composto junto com o outro. E aí você vai brincando com aquilo ali de acordo com a necessidade do paciente, né? É muito bom. Tu falou de um exemplo da beterraba para doença arterial. Para doença venosa, teria algum fitoterápico que você chega a associar ou mesmo algum alimento assim que... Eu não lido muito com paciente com doença vascular, né? Não é do meu dia a dia, assim. Por coincidência, até o meu pai é angiologista, né? Então, assim, eu fiz durante algum tempo, fiz a pós-graduação de angiologia, trabalhei pouco tempo, desde quando eu vim para cá, mas não é meu dia a dia, assim, não é uma coisa que eu lide muito. Eu me lembro muito do meu pai falando sobre folha de uva, né? Folha de uva e algumas coisas nesse sentido, mas no meu dia a dia não é a minha prática. Aí eu gosto um pouco, tem castanha da Índia, Castanha tem da amamélis, Índia. tem algumas coisas assim. A gente tem algumas fórmulas naturais, né? Legal. Sobre suplementação, tu praticamente usa para... Todo mundo vai ter algum tipo de deficiência mesmo? Ou assim, na alimentação? Hoje em dia é difícil o paciente sair do consultório sem nenhum suplemento. É difícil. Independente do motivo, né, dele ter procurado a clínica, procurado atendimento. E aí isso varia muito, assim, mas eu acho que as principais deficiências que a gente vê hoje em dia, disparado, assim, vitamina D. Vitamina D talvez seja a principal, assim, é difícil um paciente que é atendido lá na clínica não tomar vitamina D, né, por inúmeros motivos, né, o paciente trabalha tantas horas por dia, escritório, consultório, né, não toma sol, a própria alimentação é uma alimentação pobre em fontes de vitamina D, então é muito difícil. E o que a gente vê acontecendo em relação à vitamina D é que progressivamente a população como um todo tem apresentado níveis de vitamina D cada vez menores. E aí os laboratórios têm acompanhado essa queda da vitamina D dos pacientes, não com modificação de recomendação, né? Mas eles estão acompanhando, diminuindo a faixa de normalidade. Né? Um paciente que umas décadas atrás tinha ali 50, 40 como mínimo, hoje em dia você já pega laboratório que a faixa de referência é a partir de 20 como normal. Peraí, mas se tornou normal, se tornou, né, bom a partir de 20 ou porque estatisticamente a população como um todo está pior? E é porque a população está pior, né? Então, assim, vitamina D invariavelmente a gente prescreve. Algumas vitaminas do complexo B é muito comum também, principalmente B12. Esse movimento, né, do vegetarianismo, do veganismo tem crescido muito e nenhum problema, né, em ser vegano, ser vegetariano, problema nenhum. O problema é a desinformação que vem muitas vezes associada, né? A pessoa faz porque está na moda ou faz porque tem pena do bichinho que vai morrer, não sei o quê. Não, beleza. Independente do motivo, né, que levou ela a tomar essa decisão, mas ela tem que saber que tem determinadas suplementações que ela vai ter que fazer para o resto da vida, né? Porque a principal fonte daquele nutriente é carne vermelha. Sim. E não tem outro, então ela tem que suplementar. Ferro está muito nessa linha também, né? A gente tem algumas terapias injetáveis lá na clínica e
disparado, ferro é uma das principais que a gente precisa fazer, principalmente mulheres, né? Não come muita carne vermelha. Tem a perda menstrual de Perda fluxo. menstrual no fluxo todo mês e muitas vezes não suplementa, né? Por via oral, tem que fazer a suplementação. Eu acho que essas 3 são as disparadas, assim, as principais. Mas tem muitas outras, né? Microelementos, né? Zinco, selênio, é muito comum magnésio, a gente suplementa muito. E o suplemento eu vejo assim, é uma forma talvez de você resolver o problema de forma mais rápida, né? Enquanto você muda outras coisas do tratamento. Alimentação, por exemplo. Né? A gente tenta que o paciente ingira todos os elementos, né? Toda a necessidade dele através da alimentação. Então, se você inicia uma suplementação, você ajusta a dieta desse paciente e daqui a algum tempo você reavalia e não sustentou só com a alimentação, aí realmente, aí esse cara precisa suplementar talvez para o resto da vida. Mas se com o ajuste da alimentação bateu a meta ali daquele elemento, legal, a alimentação é a prioridade. Né? O suplemento é um complemento, né? Não é uma coisa para suprir a sua necessidade sem você ter uma fonte natural da alimentação. Porque a gente vê assim. muito, assim, as pessoas, elas suplementam sozinhas, né? Eu tomo isso. Ai, quem te passou? Ah, não, é porque eu tomo. Aí elas se suplementam sozinhas e ad eternum também, né? Não tem um acompanhamento, Exato, não existe uma tentativa, às vezes, de tentar trazer aquilo de uma forma mais natural, né? Que nem tu colocas, assim, né? E realmente, assim, é difícil a gente desconstruir essa ideia das pessoas fazerem as coisas sozinhas, né? Não façam sozinhas. É mais fácil tomar um comprimido do que sentar com calma, montar um prato de comida, Exatamente, né? fazer a sua refeição, né? rotina. Exato, porque realmente, né, você preparar o alimento, você fazer as coisas, isso toma muito tempo e é um tempo que as pessoas deixaram de considerar, assim, né? Se tirou isso da rotina, né? Não dá mais tempo de fazer. Eu gosto muito de cozinhar, então, assim, cozinhar para mim não é um problema, eu adoro cozinhar. Então, assim, eu gosto de preparar o alimento, apesar de ter uma pessoa em casa que faz a coisa da rotina do dia a dia, mas as pessoas perderam até isso, né? Essa coisa do tempo de preparar o próprio alimento. Então, come na rua, ou come no self-service, pede um sanduíche, uma coisa. Então, fica muito mais fácil você comer qualquer coisa que dê tempo de comer e suplementa. E acaba mudando até o que se está ingerindo nessas situações, né? Porque o que você tem rápido ali na hora que você vai são coisas que é mais processadas, calóricas, né? Muito pobre nutricionalmente, principalmente. E o movimento de você preparar o seu alimento, você acaba preparando trato digestório, acaba sendo um momento de meditação ativa, você se prepara o corpo, baixa frequência, tudo para vir fazer uma refeição, para receber né? aquele alimento. Né? Coisa que às vezes a gente trabalhando na loucura, senta e engole o negócio, né? Outra refeição, outra qualidade, né? E a própria, essa coisa do paciente fazer por conta própria, né? É muito comum o paciente chegar no consultório, eu tomo esse multivitamínico. Tudo bem, tem ali uma série de vitaminas e minerais, mas as quantidades são tão pequenas que não suprem também muitas vezes a necessidade, né? Hoje, de novo, né? Mais uma vez, essa mesma paciente chegou com um exame que ela já tinha feito lá no posto de saúde, vitamina B12 baixa. Eu estou tomando esse complexo B. Legal, fui ver, não tem B12 no complexo B que ela está tomando. Então, assim, não está suplementando B12, está suplementando as outras, mas a que ela precisa não está. Então, tem muita coisa para a gente ajustar, sabe, nos pacientes, assim, muita coisa. Depois do Covid, eu percebi, assim, como é que eu vou te dizer, assim, uma necessidade das pessoas fazerem algo a mais. Né, assim, acho que o Covid expôs a fragilidade, por exemplo, da obesidade, assim, né, que antes só era alguma coisa meio da aparência. Era muito mais estético do que uma questão de saúde, né? E aí, hoje as pessoas têm mais, assim, muito sem supervisão, assim, né? Então, a gente vê muita coisa errada e até coisas que colocam a pessoa em risco, assim, sabe? Sim. Eu acho que é interessante a gente trazer isso aqui também, até para entender que tem pessoas que estudam isso, que fazem isso, que se dedicam a isso, né? E que estão à disposição também para atender, para ver, né? Não se deve banalizar a própria saúde, o próprio corpo, sabe? Fazendo as coisas assim só, né?
as pessoas pensam, porque é um suplemento, então tá tudo bem, vou fazer. Né? Só faz bem, né? Só faz bem. Então, é vitamina, a diferença do remédio pro veneno é a dose, né? Sim. E acaba sendo aquela coisa do Zap, né? As comunidades, os grupos, quem tem algum grupo de família com um idoso sabe como é que é, né? Que sempre vem aquelas receitas. Tem. Faça isso, ferva isso, tome aquilo. E, assim, ninguém fala assim, tipo... para construir uma casa você faz tal coisa. Não, você vai procurar um engenheiro, você vai procurar um advogado para fazer. Mas isso aqui também tem um profissional que faz. Então, não precisa seguir a tia do Zap, né? Exatamente. Né? Eu ouço muito isso desde que eu era criança, né? Porque meu pai é médico e minha mãe é professora. E aí uma vida inteira convivendo com ele, falando de medicina, de remédio e de doença dentro de casa. Inúmeras vezes ela tá no telefone dando dica, mandando tomar tal remédio. Eu falei, vem cá, tu fez qual faculdade de medicina mesmo? Você se formou quando, que eu não tô sabendo? Aí ela já meio que desconversava, e isso é muito comum, né? Toma um remédio de um, indica pro outro. Fez bem para aquele, faz... fez bem para mim, então toma porque vai eu fazer bem para você. Eu você. dizer o contrário, que na tua mãe ia pegar as receitas na escola e olha o que estão falando. Aí ele já ia... não, ela dava as dicas pelo telefone. Trabalhei pois é. E a respeito de esportes, assim, que claro, todo mundo deve fazer alguma coisa, né? Mas tu chega a indicar algum esporte? Já falou do CrossFit, né? CrossFit é a tua... É a minha paixão. Mas, assim, que para determinada situação tu indica tal coisa, não, você tem que nadar, ou você deve fazer tal coisa, assim, ou deixa livre pro teu paciente escolher? De acordo com a personalidade, como é que funciona isso? Ou uma indicação, né? Assim, como o médico não pode prescrever atividade física, né, a gente orienta, né, as questões relacionadas com a prática de atividade física, mas é o que o Bruno falou, assim, eu tento entender o que vai se encaixar melhor dentro da rotina do paciente, né? Na grande maioria das vezes, os pacientes têm pelo menos uma academia perto de casa, né? Academia de musculação tem de monte, então é difícil o paciente dizer que não tem como fazer musculação porque mora longe de uma academia. Então, começo nesse sentido, assim. Então, a primeira coisa que eu indico é falar, olha, precisa fazer uma academia. Procura uma academia, procura um educador físico para te orientar. E a musculação talvez seja o principal, assim, para se fazer, sabe? Eu nunca fiz nada, o que eu faço? Procuro uma academia, faço uma musculação, porque a musculação vai trazer aqueles benefícios que a gente estava falando no início, né? Parte metabólica, aumenta a taxa metabólica basal, você consegue perder gordura ganhando massa muscular ao mesmo tempo, né? É muito comum a gente dizer assim, mas primeiro você tem que ganhar massa muscular para depois você perder gordura, né? Isso é um jargão muitas vezes utilizado, mas que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Precisa de orientação. Agora, se é um paciente que chega, né? Poxa, eu adoro nadar, eu nadava quando era criança, fazia natação, não sei o quê. Então procure um local, né, que tenha uma piscina para você nadar, com orientação, obviamente. E a gente vai tentando ver dentro da possibilidade, né, do gosto do paciente, orientar, mas sempre sob supervisão, né? Isso aí a gente não abre mão, assim. Tem que ter uma pessoa supervisionando, porque se eu mandar o cara ir para a praia correr, pode acontecer isso que o Bruno falou. O cara vai para a rua, corre, passa mal, morre. Aí que benefício, né, que o cara tem. Não? Então, o acompanhamento para evitar complicação, evitar lesão, evitar a lesão do atleta, evitar intercorrência, né? É importante, e até para ele ter o gatilho de manter aquilo por longo tempo. E o paciente às vezes chega dizendo, não, eu jogo bola final de semana. Tá, isso não é exercício físico, né? Isso aí é uma atividade recreacional. E é muito mais perigoso do que as pessoas pensam, né? Exato. É legal você comentar isso. Por exemplo, na prática, você recebe mais pessoas que já praticam atividade, querem melhorar, ou você está pegando muita pessoa que nunca fez nada e está buscando essa orientação para começar? Por exemplo, o sedentário que viu aqui hoje, despertou e falou, eu preciso começar, como que eu faço? Tua rotina, o que você tem mais, assim?
Cara, eu acho que é meio a meio, assim, não tem nada que se destaque muito, assim. Meu primeiro momento, assim, como atuando na área de nutrologia esportiva, trouxe até um pouco mais esse perfil, né, ou do atleta ou do praticante de atividade física e tudo mais. Mas como eu migrei um pouco mais para uma área um pouco mais ampla, né, de qualidade de vida, de mudança de hábitos, e o próprio dia a dia, assim, lidando com cannabis medicinal, começou a me trazer um outro perfil de paciente, né? Esse paciente já um pouco mais debilitado, idoso, que precisa da atividade física como parte do tratamento. Então, hoje em dia está meio a meio, assim. Mas até esse paciente que já pratica atividade física, né? Que tem um pouco desse perfil de cuidar, precisa de orientação, né? Muitas das vezes. Tanto em relação ao esporte em si que ele está praticando ali, quanto à alimentação, à suplementação, porque é muito comum, assim, acho que a grande maioria das pessoas sabe o que é, né? O que faz bem para a saúde, o que não faz, tem uma ideia genérica, assim, sobre isso. Mas tem tanta coisa, assim, para mexer e que as pessoas muitas vezes acham que estão fazendo certo e que não está certo, né? Precisa modificar. Então, até esses pacientes que já praticam, precisa de muita orientação, assim, a gente vê isso. Legal. Os dados é mais ou menos isso, né? Diz que 52% das pessoas no Brasil são sedentárias, né? E tem tido cada vez mais a necessidade dessas pessoas começarem a se movimentar. A gente, na prática vascular, a gente sempre vê também atividade que pode ajudar. Vou dar um exemplo, eu tenho que tirar atividade que tem impacto, eu posso colocar atividade que tem água porque melhora a pressão do sistema venoso, né? E aí, com a personalidade, ela acaba escolhendo, né? A gente também não prescreve, mas todo paciente nosso tem que sair de lá com uma orientação de qual atividade fazer, né? Exato. Por exemplo, se a gente faz saúde vascular e precisa ter controle de fator de risco, não tem como ele não tocar e não indicar e não incentivar os pacientes a fazerem atividade de acordo com a sua limitação, qualidade, né? E aí vai de cada um, assim, dentro das suas possibilidades, né? Seja de tempo, seja de grana, seja de habilidade, né? Da faixa etária, então varia muito. E até o acesso, né, do próximo, por exemplo, a gente aqui, graças a Deus, é abençoado, tem academia, tem estúdio, tem personal, tem muita coisa aqui para se fazer. Mas a gente sabe que alguns lugares do país não tem, né? Exato, então, um acesso também facilita a pessoa fazer atividade. Sim, com certeza. Legal, eu acho que estamos no limite do nosso tempo, mas sim, dá tempo da gente fazer alguma consideração final. Se tem alguma coisa que você queira dar alguma dica ainda para os eu acho que ouvintes? mais trazer assim, uma mensagem bem geral, né, em relação a essa questão da qualidade de vida. A gente falou de várias coisas aqui, de sono, de estresse, né, de alimentação, de atividade física. E às vezes pode parecer muita coisa, né? Para uma hora de bate-papo, às vezes quem está ouvindo fica perdido, né? Poxa, é tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar. Eu acho que eu nem vou começar, porque vai dar muito trabalho. Mas vale a pena. Vale a pena, assim. A gente tem alguns pacientes que já têm algum tempo de acompanhamento com a gente lá na clínica. E a gente vê a mudança, assim, no semblante da pessoa, né? Independente se ela emagreceu mais ou menos, se ela ficou mais forte, né, mais ou menos. Enfim, a gente vê que essa mudança na qualidade de vida, na melhora do sono, melhora do funcionamento do intestino, ela está se alimentando melhor. Isso muda até a relação assim, até mesmo dentro de casa, assim, entre a família, né? O marido com a esposa, com os filhos. O cara que às vezes não tinha disposição para brincar com o filho, já está brincando, e aí... sabe, é a qualidade da vida da pessoa mesmo. Então, assim, por mais que, obviamente, dê trabalho, né, a gente mexer, modificar, ajustar todos esses pontos que a gente citou aqui, que a gente comentou, no final das contas vale a pena, sabe? Vale a pena buscar isso, porque é a saúde da pessoa, né? Ela viver mais, viver melhor, ter mais tempo com a família, enfim. Essa acho que é a mensagem, assim, vale a pena buscar isso aí. E modificando um de cada vez, vendo que vai dentro um ciclo de uma coisa que melhora, você, né? uma coisa virtuoso, que você né? mude, você já começa a ter
influência positiva em outras coisas, né? Paciente, hoje mesmo, atendi uma paciente que me procurou buscando, né, tratamento com cannabis medicinal por conta de ansiedade, uma atleta, então ela tinha dificuldade no recovery muscular e tudo mais. Cara, ela falou comigo hoje, estava maravilhada assim, com o tratamento, estava adorando, já estava treinando super bem e ansiosa e menos ansiosa e tudo mais. Melhorou a compulsão alimentar dela, ela já perdeu um pouquinho de peso que ela já estava querendo. E aí ela falou, cara, o meu sono, eu achei... E ela realmente falou na consulta comigo, né, na primeira consulta. Eu durmo bem, durmo 7, 8 horas por noite e tal. Ela falou, Eduardo, eu achava que eu dormia bem. Agora eu sei o que é dormir bem. Porque eu estava tão acostumada com aquele padrão de sono que eu achei que era aquilo ali, aquilo estava bom. Nossa, agora eu estou dormindo maravilhosamente bem, acordo mais disposta, treino melhor. Então, vale a pena, sabe? Vale a pena mesmo. A cannabis, ela tem essa parte sistêmica, geralmente você entra para uma coisa, você acaba melhorando outros, né? A gente vê isso do idoso. Passei pro tremor, melhorou o glaucoma. Passa para melhorar tremor, ela melhora a marcha, né? É importante a percepção da melhora da qualidade de vida do paciente no fim das contas, né? Sim. Com isso ele acaba... Eu falei com ela, eu falei, não, eu não falei nada do teu sono no dia, mas eu sabia que isso ia melhorar e fica como um bônus aí. Aí ela adorou. Legal. Doutora Karina? Não sei se você quer falar pra gente onde que é a clínica, passar um contato pro pessoal também... Bom, qualquer coisa vai ficar também na nossa rede social, também vai ficar no Instagram, mas se quiser passar já. Bom, aqui, a clínica é a clínica Dawa. Dawa significa cura em árabe. Então a gente achou que tinha tudo a ver utilizar esse nome. A minha esposa tem descendência libanesa, então ela escolheu o nome por conta disso. Fica aqui em Balneário, ali no bairro Pioneiros, na Isidoro Caetano, 190. Eu atuo lá, minha esposa, tem outros profissionais da área da saúde ali, uma equipe multidisciplinar, assim, bem entrosada para ajudar os pacientes. A nossa rede social é @clinicadawabc, de Balneário Camboriú. E o meu Insta, para o pessoal conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é @dr Eduardo Fontes. Legal. Só temos a agradecer, então. Eu que agradeço mais uma vez por ter vindo aqui e dar essa colaboração aqui. Legal. Fiquei muito feliz. Muito obrigado. Obrigado, hein? Valeu, boa noite. Valeu, boa noite.